classificação de sistemas, um sistema pode ser classificado em homogêneo ou heterogêneo. O sistema homogêneo apresenta uma única fase, portanto ele é monofásico. Duas situações caracterizam um sistema homogêneo. Ou ele é constituído por uma única substância, seja ela simples ou composta, então estamos tratando de uma substância pura. Então, no meio só existem molequinhas iguais. Ou ele é constituído por duas ou mais substâncias que, quando misturadas, resultam em uma aparência uniforme. Temos então uma mistura homogênea. O sistema polifásico apresenta duas ou mais fases, portanto ele é heterogêneo. Duas situações constituem um sistema heterogêneo. Ou ele apresenta uma substância pura em dois ou mais estados físicos, a mesma substância está presente em dois ou mais estados físicos, ou duas ou mais substâncias foram misturadas, mas não se dissolveram uma na outra. Trata-se então de uma mistura heterogênea. Agora, o que é fase? Falamos aqui em sistema monofásico e polifásico. O que é fase? Fase é toda porção uniforme, visualmente, quimicamente e fisicamente de um sistema. Então, se forem retiradas duas ou mais porções de uma mesma amostra e essas porções forem levadas a um laboratório de análises e ali o laudo técnico constatar que elas apresentam as mesmas especificidades, então nós temos uma fase, o sistema é monofásico. E visualmente, quando olhamos para algo, para uma matéria, e não conseguimos distinguir porções diferentes, nos parece tudo a mesma coisa. Esse sistema apresenta fases? Apresenta. Quantas? 3 fases: água sólida, conhecida como gelo; água salgada, NaCl é o sal, ele está dissolvido, escrevemos NaCl aquoso; e o NaCl sólido, porque o sal foi colocado em excesso, o excesso precipitou. Quantos componentes? 2 componentes, NaCl e água. Então, todo o sistema constituído por uma mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Visualmente, o que nos parece? Que este material ele é uniforme, não apresenta porções distintas. Mistura homogênea. É uma liga. Como eu sei que é uma liga? Ouro 18K. Se fosse ouro 24K, este material seria constituído única e exclusivamente por átomos de ouro. Ouro 18K significa que 3/4 deste material é constituído por ouro e o outro 1/4 constituído por prata e cobre. Toda mistura homogênea é um sistema homogêneo. Esse sistema apresenta fases. Temos aqui gelo, água, mineral, ninguém vai tomar uma água destilada, e algumas bolhas submersas nesta água. 3 fases: água sólida, gelo; água mineral, portanto apresenta minerais dissolvidos, portanto minerais aqui. Quais são eles? Quais minerais estão em maior quantidade? Veja no rótulo. Trata-se do bicarbonato, íon sódio e cálcio. E o CO2. Então, 3 fases: o gelo, a água mineral e o gás carbônico. Quantos componentes? Vamos lá. Água, íons sódio e cálcio, bicarbonato e o CO2. Mistura heterogênea, mistura que apresenta 2 ou mais fases, constitui um sistema heterogêneo. Conseguimos identificar mais de uma fase nesse sistema? Sim, 3 fases: óleo,
água desta vez destilada, constituída apenas por molequinhas H2O, e o gelo. Quantos componentes? Gelo é água. Então, água e óleo. Trata-se então de uma mistura heterogênea, porque ela apresenta duas ou mais fases. Mistura heterogênea caracteriza um sistema heterogêneo. A pedra de granito. Esta pedra é constituída por apenas uma fase? Não. Sem o auxílio de uma lupa, já é possível identificar 3 fases, quais sejam o quartzo, a biotite ou mica e o feldespato. Mistura heterogênea. Cada componente corresponde a uma fase. Esse sistema é constituído por uma única fase ou por várias? Por várias fases. Constitui uma mistura heterogênea. Sistema heterogêneo. Quantas fases? Óleo, gelo, água salgada e uma pedra de granito. Acontece que o granito, como vimos agora, ele é constituído por 3 fases, então são 6 fases no total. Água sólida, NaCl aquoso, o óleo, feldespato, mica e quartzo. Quantos componentes? 6. Água, não importa se ela está sólida ou líquida, água. Óleo, feldespato, mica e quartzo e o sal. Este exemplo ele foi colocado para nos chamar a atenção pelo seguinte: esta garrafa contendo água mineral, ela está tampada, então o sistema é hermético. O que está dentro não sai, o que está fora não entra. Quando isso acontece, nós temos que considerar a fase gasosa. Se esta garrafa não estivesse tampada, só consideraríamos a fase líquida. 2 fases. É uma água mineral, então minerais aquoso, e o ar atmosférico. Quantos componentes? Água. Os 3 principais componentes de uma água mineral, veja no rótulo: íon sódio e cálcio, bicarbonato, e vamos considerar aqui os 2 principais constituintes do ar atmosférico, N2 e O2. Então, 6 componentes. O sangue causa dúvida. Por quê? Porque a olho nu, a gente vê uma coisa só, um vermelho. Não conseguimos distinguir porções diferentes numa amostra de sangue. Acontece que existe na biologia uma técnica chamada técnica do esfregaço. Isso mesmo. Em uma lâmina de vidro é pingada uma gotinha de sangue. E com o auxílio de uma outra lâmina, esta gota de sangue ela é esparramada na primeira, por sobre a primeira. E este filme de sangue é visto ao microscópio. E já identificamos aqui, olha, glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaquetas. Este aglomerado de células não me parece nada homogêneo. Portanto, o sangue trata-se de uma mistura heterogênea, constituindo um sistema heterogêneo. Agora, uma amostra maior de sangue, quando é retirado o sangue para fazer uma análise, e ele é introduzido num tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio é girado numa centrífuga, após alguns segundos, já se percebe o seguinte: esta formação aqui de 3 fases. A mais superficial é o plasma, constituído por açúcares, hormônios, sais. Esta fase aqui intermediária, por glóbulos brancos e plaquetas. E esta fase mais inferior, que é o hematócrito, que é um aglomerado de glóbulos vermelhos. Isto aqui não me parece um sistema homogêneo, porque apresenta fases. Toma cuidado. O sangue, a olho nu, a gente chega a acreditar que ele é homogêneo. Mas tanto ao microscópio quanto centrifugado, ele já nos apresenta fases.
Portanto, o sangue é um sistema heterogêneo. Gelo seco, sistema heterogêneo. Por quê? Porque se trata de uma mistura de substâncias? Não. O gelo seco é formado por uma única substância. Qual é ela? CO2, só tem um componente, dióxido de carbono. Acontece que, variando a pressão e a temperatura aonde o CO2 se apresenta no estado sólido, ele sublima. Ele não passa direto para o estado líquido, sublima. Então temos aqui CO2 gasoso e CO2 sólido, substância pura em 2 ou mais estados físicos, sistema heterogêneo. Suco em pó, sistema homogêneo. Sistema homogêneo, ele pode ser constituído por substância pura em um único estado físico ou tratar-se de uma mistura homogênea. No caso, uma mistura homogênea. Quantos componentes? São vários componentes. Sacarose, que é o açúcar, os aromatizantes, os minerais,